Olá, daremos início agora ao nosso segundo bimestre com a nossa primeira aula sobre poema. Trataremos de termos que provavelmente vocês, como alunos do ensino fundamental, não tiveram contato, mas que neste momento será de grande importância para vocês no ensino médio. Falaremos de poesia, poema, prosa e soneto. Poesia, poema, prosa e soneto são termos frequentemente utilizados no contexto literário, alguns como sinônimos, apesar de designarem elementos diferentes. Enquanto o poema, a prosa e o soneto são estruturas textuais distintas, ligadas exclusivamente à literatura, a poesia é a própria expressão artística pretendida e pode estar presente em qualquer ramo das artes. O que vale dizermos para vocês aqui é que o poema é diferente da poesia. O poema, este termo vai estar ligado com a estrutura. Já a poesia, ele vai estar ligado com o subjetivo, o que aquilo irá causar nas pessoas, né? Já é mais ligado ao sentimento, ao subjetivismo. Então vamos lá. O que é a poesia? Poesia é a intenção estética pretendida pelo artista, que através da sua arte busca expressar uma ideia ou sentimento. Assim, a poesia é um elemento subjetivo e abstrato que está presente em poemas, pinturas, fotografias, músicas e qualquer outra forma de arte. Então, a poesia, pessoal, ela está ligada exatamente ao contexto subjetivo, quando você, ao observar uma foto, o que você irá sentir naquele momento será exatamente a poesia, né? É o que, ao observar aquela foto, o que aquilo vai lhe proporcionar, o que aquilo irá trazer para você. Isso é poesia. Por ser a própria expressão artística, a poesia pode se manifestar através de várias formas, como na escolha de cores em uma pintura, na métrica e nas rimas em um poema e na entonação em uma música. O termo é originário do grego, poesis, que significa fazer ou criar. Portanto, sua origem etimológica já demonstra que a palavra pode fazer referência a qualquer produção artística. E o que é poema? Poema é uma estrutura textual pertencente ao gênero lírico da literatura, organizada em versos e estrofes. O número de versos em cada estrofe é livre e pode variar dentro do mesmo poema. Então, vocês, ao observarem um poema, vocês verão que o poema ele é escrito, pessoal, uma linha abaixo da outra. E cada uma dessas linhas que vocês verão no poema são conhecidas como versos. E vocês, ao organizarem esses versos, vocês estarão tratando das estrofes. Com exceção da organização em versos e estrofes, não existem regras fixas que caracterizem os poemas. Assim, os poemas podem ou não conter rimas, aliterações, metáforas ou quaisquer outras técnicas ou figuras de linguagem a critério do poeta. Ou seja, é o poeta, pessoal, que vai organizar o seu poema. É ele que vai dizer a quantidade de versos e de estrofes que ele irá utilizar ao compor o seu poema. Como tipos de poemas, nós podemos encontrar os líricos, os épicos, os dramáticos e os narrativos. Os líricos, ele descreve os sentimentos e pensamentos do poeta. Já o épico, ele é focado em situações e identidades míticas e irreais, ou seja, coisas criadas. Dramático é formado através da fala dos personagens. Esse poema dramático você encontra bem nas peças teatrais. Se vocês recordarem, se vocês lembrarem, vocês verão que esse tipo de poema dramático está contido no teatro. Temos também o narrativo, que descreve uma história. Então, os tipos de poemas que vocês poderão encontrar serão lírico, épico, dramático e narrativo. Diferenças devem existir e vocês devem conceituar e saber a diferença que existe entre poesia e poema. Considerando que um poema sempre contém poesia, é comum que os termos sejam utilizados como sinônimos. No entanto, o poema é apenas uma das formas de expressar a poesia. A poesia é o que um artista expressa, e o poema é como esse artista expressa. Então, poesia é o que e o poema é o como.
Poesia é aquilo que você vai sentir, pessoal, ao observar alguma coisa. E o poema já está ligado à estrutura. O que é que ele vai fazer para causar isso em você? Exemplo de um poema. Nós colocamos aqui, nos materiais que estarão disponíveis para vocês, um pequeno poema de Vinícius de Moraes. Tomara que você volte depressa, que você não se despeça, nunca mais do meu carinho, e chore, se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza te convença que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Então, nós temos aqui um exemplo de um poema de autoria de Vinícius de Moraes, né, para que vocês deem uma olhada a presença de algumas rimas, né? E esse poema, ao observarem, vocês verão que nós teremos na composição desse poema os versos e a presença de uma, duas, três estrofes, ou seja, três separações distintas. O poema é feito de versos, que serão cada linha dessa que nós acabamos de ler, e a estrofe é exatamente essas divisões que vocês verão mais acentuadas no poema de vocês. Então, aqui nós temos vários versos e a presença de três estrofes. O que é prosa? Prosa é a estrutura textual organizada em linhas contínuas. Elas não sofrem quebra de linha como nos poemas e parágrafos. É marcada pelo texto narrativo, dissertativo e denotativo. Por isso, a expressão textual utilizada em artigos e notícias e em romances, contos e crônicas. Por expressar, na maioria das vezes, discursos literários analíticos e discursivos, a prosa é comumente descrita como uma estrutura afastada da poesia. No entanto, nada impede que a arte seja expressa através de um texto em prosa. Nestes casos, a estrutura será chamada de prosa poética. Segue abaixo um trecho de A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, escrito em prosa poética. Não existe meio de verificar qual é a boa decisão, pois não existe termo de comparação. Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação, como se um autor entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que pode valer a vida se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida? Se vocês prestarem atenção, né, ao olharem o texto que nós deixamos para vocês, vocês verão que esse trecho que nós acabamos de ler, A Insustentável Leveza do Ser, foi escrito em prosa, ou seja, não tem a mesma estrutura do poema que nós demonstramos anteriormente. Né? Se vocês observarem aqui, é quase que uma coisa contínua, né? A escrita. Ela não vai ter aquela quebra que vocês viram anteriormente no poema anterior, né? Que ele é feito através de versos. Aqui não, aqui é prosa. E o que é um soneto? O soneto é um tipo específico de poema marcado por uma estrutura fixa de 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Além disso, os versos devem conter 10 sílabas poéticas. Exemplos de um soneto. Nós colocamos um soneto aí para vocês, exatamente da autoria de Vinícius de Moraes, que ele possui os elementos da estrutura fixas do soneto. E nós acabamos de dizer para vocês que será a divisão do poema em 2 quartetos e 2 tercetos. Falaremos agora do soneto do amigo. Soneto do amigo. Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que surge noutro velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentá-lo novamente ao lado, com os olhos que contêm o olhar antigo, sempre comigo um pouco atribulado, e como sempre singular comigo. Um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover, e a disfarçar com o meu próprio engano. Ó amigo, o amigo, um ser que a vida não explica, e só se vai ao ver outro nascer, e o espelho da minha alma multiplica. Se vocês olharem,
né, ao terem acesso ao material, vocês verão que este poema está dividido em 2 quartetos e 2 tercetos. Como assim? Nós teremos a divisão desse poema em 4 partes, e nas 2 primeiras partes, nós veremos que teremos na organização 4 linhas, e já no final, nós teremos uma organização exatamente de 3 linhas, né, que são conhecidas como versos. Então, nós pegamos esse poema, fizemos a divisão em 2 quartetos e 2 tercetos. Essa estrutura é a estrutura fixa de um soneto. Veremos agora as principais características dos poemas. O poema, pessoal, ele muitas vezes vai apresentar o verso, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo. O verso é cada linha do poema. A métrica representa as medidas dos versos utilizados. Assim, os versos são classificados de acordo com as sílabas poéticas que apresentam. De acordo com o que nós colocamos no material, se o verso apresentar uma sílaba poética, ele será chamado de monossílabo. Se o verso apresentar 2 sílabas poéticas, ele será conhecido como dissílabo. Se o verso apresentar 3 sílabas poéticas, ele será chamado de trissílabo. O verso com 4 sílabas poéticas, tetrassílabo. Com 5 sílabas poéticas, pentassílabo. Com 6, hexassílabo. Com 7, heptassílabo. E assim sucessivamente. Vocês terão acesso a estes nomes exatamente no material que está disponível na aula de vocês. Tipos de versos. Nós teremos versos regulares, livres e brancos. Os versos regulares também são chamados de versos isométricos. São aqueles que possuem a mesma medida. Os versos livres são também chamados de heterométricos. São aqueles que possuem medidas diferentes, ou seja, são irregulares. E teremos os versos brancos, que também são conhecidos como versos soltos. São aqueles que não apresentam esquemas de rima, mas podem apresentar uma métrica, ou seja, uma medida. Colocaremos aqui, logo abaixo, exemplos de poemas para que vocês deem uma olhada exatamente nas denominações que nós citamos acima, que são versos regulares, livres e brancos. O primeiro exemplo que nós faremos é o poema dos versos regulares, que é o Soneto da Fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Este poema, pessoal, ele tem como exemplo versos regulares, que exatamente nós citamos acima. São aqueles que possuem a mesma medida. O poeta, ao compor esse soneto, ele pensou exatamente em como ele iria fazer isso, né, como ele iria compor para que ele tivesse as mesmas medidas, né, a mesma quantidade aí de versos. Ao tentarem fazer a divisão, vocês verão que nós teremos versos regulares. Abaixo, nós temos versos livres e brancos. O texto é Esperança, de Mário Quintana. Lá vem no alto do 10º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas e todos os recos-recos tocarem, atira-se e, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incúlume na calçada, outra vez criança, e em torno dela indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá, é preciso dizer-lhe tudo de novo. Ela
lhes dirá bem devagarinho para que não esqueçam, o meu nome é Esperança. Se vocês derem uma olhada, nós teremos aqui versos livres e versos brancos. Versos livres são aqueles que possuem medidas diferentes, ou seja, os versos aqui são irregulares. E os versos brancos são aqueles que os versos são soltos. Eles não apresentam esquemas de rima, né? Podem não ter as rimas. Se vocês prestarem atenção, o poeta aqui, o Mário Quintana, ele não pensou em fazer esse poema levando em consideração as rimas, né? Não foi esse o objetivo dele ao compor esse texto. Vamos agora falar de estrofes. Representa um conjunto de versos e, de acordo com cada agrupamento, as estrofes são classificadas em monórticos, estrofe com verso, dísticos, estrofe com 2 versos, terceto, estrofes com 3 versos, quadra ou quarteto, estrofe com 4 versos, quintilha, estrofe com 5 versos, e daí por diante. Vocês terão acesso a isto no material de vocês de apoio que está anexado à aula. Tipos de estrofe. Segundo a métrica de cada verso, a estrofe pode ser estrofes simples, compostas e livres. Estrofe simples é quando o poema é composto de versos que possuem a mesma medida. Estrofes compostas são quando o poema agrupa versos de medidas diferentes. E estrofes livres é quando o poema tem um agrupamento de versos sem rigor métrico. Essa parte, pessoal, de medidas, como vocês farão isso, anteriormente era bastante cobrado que vocês compreendessem a divisão dos poemas. Hoje em dia, isso já não é muito cobrado de vocês. O importante é que vocês saibam fazer a diferenciação entre prosa, poema, poesia, que vocês identifiquem o que é um verso, o que é uma estrofe, que vocês muitas vezes sejam capazes de observar rimas, que é o que nós trataremos agora. Rima são associações à sonoridade dos poemas e que acontece com a aproximação sonora entre as palavras e expressões. Há poemas que não possuem rimas e são chamados de versos brancos. A rima, pessoal, costuma ser aquele momento em que o poeta ele escolhe muito bem as palavras para que, ao ser feita a leitura, você perceba a sonoridade, você perceba que uma palavra foi utilizada exatamente muito próximo de outra, né, para que tenha uma certa sonoridade nesse poema. Você, ao fazer a leitura, você vai observar isso. Temos como exemplo aqui um poema com rima. Vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é doer que desatinas, é dor que desatina sem doer. Se você prestar atenção, as últimas palavras, elas possuem a rima. Como assim? Você tem a palavra ver, que pode rimar com doer. É só você observar o final da palavra que você vai ver que elas terminam, elas são concluídas da mesma forma. Você tem o ER no final da composição dessas palavras. Depois você tem sente com descontente. Se você olhar também o final da palavra, elas combinam, que é o TE e o TE. Então, você tem que observar que a rima, ela é muito bem pensada e elaborada pelo poeta ao compor o seu poema. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizades, se tão contrário a si é o mesmo amor. Amor é fogo que arde sem se ver, de Luiz Vaz de Camões. Vocês, como alunos do primeiro ano, vocês verão no livro de vocês um texto de Camões que é bastante conhecido, uma obra bastante conhecida, que será Os Lusíadas, que é um dos livros
é muito conhecido na literatura portuguesa, bastante valorizado e pertence a Camões. Então, se vocês observarem esse poema aqui, que o amor é fogo que arde sem se ver, vocês verão que ele é composto por bastante rimas, ou seja, as palavras, ao serem concluídas, elas são finalizadas da mesma forma, é só você dar uma olhada. Nós temos aqui o querer, que já faz uma ligação com perder, nós temos gente que faz uma ligação com contente, né? E assim sucessivamente. Se você olhar este poema, ele vai estar repleto de rimas. Agora iremos dar uma olhada no exemplo de um poema sem rima. Vamos lá. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida, e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as mesmas coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passaram por suas vidas. O texto é O Sonho, de Clarice Lispector. Também uma autora que vocês verão bastante nos livros de vocês, né, nos livros didáticos de língua portuguesa, Clarice Lispector. Nós temos aqui um exemplo de um poema sem rima, ou seja, o poeta, pessoal, ele colocou as palavras de acordo com a sua vontade. Ele não pensou em colocar palavras que possuíssem rimas, palavras que combinassem. São belas palavras, mas que não possuem rima na composição desse poema. Veremos agora os tipos de rima que vocês irão encontrar. Nós teremos as rimas alternadas, rimas opostas, rimas emparelhadas e rimas internas. Rimas alternadas são formadas entre versos pares e os versos ímpares. Rimas opostas são localizadas entre o primeiro e o quarto verso, e entre o segundo e o terceiro verso. Rimas emparelhadas estão entre o primeiro e o segundo verso e entre o terceiro e o quarto verso. Rimas internas são aquelas que aparecem no interior dos versos. Então, vocês têm a possibilidade, nos poemas de vocês, de encontrarem essas 4 formas de rimas. Rimas alternadas, opostas, emparelhadas e internas. Ritmo. O ritmo está relacionado com a sonoridade e a musicalidade presente nos poemas. Trata-se de um elemento muito importante produzido de maneira intencional, de acordo com as palavras escolhidas pelo escritor. Ou seja, o ritmo, pessoal, ele está presente nos poemas e você também tem que lembrar que esse ritmo ele está presente na música. A música, pessoal, né? Ela busca exatamente isso, a sonoridade. Quanto mais sonora, né? Quanto mais trabalhada for uma música e um poema, mais ela irá alcançar o seu objetivo, que é o quê? É causar algo em você, né? Causar um sentimento em você, que é exatamente a busca da poesia. Então, a música, ela tem que trazer a poesia, que é a subjetividade, é o que ela irá causar em você, os sentimentos, né, que ela irá causar. Exemplo aqui, nós falaremos agora de um poema com ritmo. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante. Por fardo inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Isso aqui é um trecho do poema Juca Pirama, de Gonçalves Dias, que também se fará presente nos livros didáticos de vocês do primeiro ano. É um poema muito bonito,
em que vai falar, né, de um guerreiro de uma tribo, e aqui ele está falando, né, ele está exaltando, né, determinadas características que ele possui, né. Então, nós temos aqui exemplo de poemas com ritmo. Vale ressaltar que existem os poemas de forma fixa e os de forma livre, os quais não apresentam uma estrutura rígida. Alguns poemas de forma fixa, muito utilizados pelos poetas, são o soneto, a trova e a haikai. O soneto é formado por 14 versos, sendo 2 deles quartetos e 2 tercetos, que é exatamente um exemplo que nós mostramos anteriormente. Trova é formado por uma estrofe com 4 versos heptassílabos. E haikai é formado por 3 versos, que é o terceto, sendo o primeiro verso composto de 5 sílabas poéticas, o segundo de 7 sílabas poéticas e o terceiro de 5 sílabas poéticas. Então, pessoal, nessa aula de hoje, o que nós tentamos trazer para vocês é mostrar as características que devem estar presentes no poema, né? As rimas, que nós trouxemos também para vocês, versos e estrofes, trouxemos exemplos de alguns poemas para vocês, né? Isso será de suma importância para vocês, alunos do primeiro ano, né? Mais à frente, quando vocês estiverem quase na conclusão, né, do ensino médio de vocês, tais características, elas poderão ser cobradas de vocês nas provas que vocês irão fazer, principalmente no Enem. O Enem, ele traz algumas dessas formas que vocês viram aqui, né, de poema, de poesia, de soneto, e ele vai trazer isso nas suas provas. E é bastante importante que vocês, né, como estão iniciando o ensino médio de vocês, que vocês, pelo menos, tenham determinado conhecimento sobre esses termos. Lógico, são termos novos e que vocês agora é que estão tendo o seu primeiro contato com eles. Caso ainda exista muita dúvida, né, sobre esses termos, seria bastante interessante que vocês pesquisassem, né, vocês aprofundassem a aula de hoje no Google. Se vocês buscarem informações, vocês terão, né, um conhecimento a mais. Vocês poderão acrescentar, né, coisas a mais a esse momento que nós tivemos hoje, que foi sobre poema. Não se preocupem que esses textos que nós fizemos aqui, a leitura, está disponível para vocês. Estará junto, né, do material aí que estará disponível na aula 1 do segundo bimestre. Eu espero que o primeiro bimestre tenha sido bem proveitoso, né, e a partir dessa nossa primeira aula, nós estaremos dando início a um segundo bimestre. Eu espero que vocês tenham concluído um primeiro bimestre bem satisfatório, né, que vocês estejam realmente assistindo às aulas e aprofundando os conhecimentos de vocês nas atividades, né? Não deixem isso para o final. Vocês sabem muito bem que no final do ano vocês terão que ter médias satisfatórias nos 4 bimestres para que vocês concluam o primeiro ano de vocês e assim possam passar para uma nova etapa, que será o ensino, o segundo ano do ensino médio, né? Espero que vocês estejam bem, espero que a nossa aula tenha sido proveitosa e teremos novos encontros e novas oportunidades para tirarmos as dúvidas que possam, né, ter ficado na aula de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.